Olá, olá, sejam muito bem-vindos ou bem-vindas a mais uma aula do nosso programa Educação Escolar. Aqui tu podes encontrar as estratégias e as ferramentas para impulsionares os resultados escolares do teu filho ou da tua filha. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Nelson Ramos, eu sou consultor e coach escolar e ajudo pais com filhos a partir do quinto ano escolar a transformá-los em alunos nota 5. Tema desta nova aula é os pais como especialistas na educação escolar dos seus filhos ou das suas filhas. É um tema que eu acredito que é um bocadinho, não vou dizer polémico, mas normalmente quando eu abordo esta questão e digo que os pais devem ser especialistas na educação escolar dos seus filhos, causa aqui algum desconforto. Porquê? Porque às vezes parece que temos que entregar essa pasta para que outras pessoas possam fazer. Mas eu acredito que não. E vou partilhar nesta aula o porquê e de como pode ser útil tu poderes assumir esse papel, porque não te vai ocupar muito tempo, muito pelo contrário. Mas acima de tudo vai-te dar a liberdade e a tranquilidade de poderes contribuir para os resultados escolares de sucesso do teu filho ou da tua filha e ao mesmo tempo saberes o que podes fazer em cada situação que porventura te possa ou te possas deparar com o teu filho do ponto de vista escolar e saberes o que fazer. Então, deixa-me partilhar contigo que muitas vezes, quando os pais me contactam e querem que eu ajude os filhos na parte escolar, na maior parte das vezes é, oh Nelson, eu gostava que pudesse ajudar o meu filho e eu pudesse ajudá-lo a ultrapassar esta situação que ele possa estar a passar. E na maior parte das vezes é, eles colocam, tu vais fazer esse processo. E aquilo que eu gostava era que me fizessem de outra forma, que é, Nelson, eu tenho aqui uma situação com o meu filho, do ponto de vista escolar, ele está com uma dificuldade, eu gostava que me pudesse ajudar a mim e ao meu filho para que ele possa ultrapassar. Ou seja, em vez de estares à parte do processo, eu quero que tu faças parte integrante deste processo. Porque fazendo parte integrante, tu também vais aprender como podes ajudar o teu filho e não é nada do outro mundo. E o que é isto de ser especialista ou não na educação escolar dos nossos filhos? Deixa-me partilhar aqui um exemplo, uma analogia que eu acho que é muito elucidativa do que é isto. Imagina para quem naturalmente é pai ou mãe, e naquelas fases iniciais de vida dos nossos filhos, quando vamos ao pediatra, o que é que acontece? Uma das coisas é percebermos, em termos de medicação, quando às vezes está com febre, ou outra sintomatologia que possa ter, por exemplo, na medicação, no Benuron ou no Brufen, que possa dar, qual é a quantidade que deve dar em função do peso e da idade. Ou seja, nós aprendemos para que em casa, se porventura isso acontecer, possamos atuar de forma até preventiva para que não tenhamos que ir ao pediatra e dizer, olha, ele agora está com 38 de febre, o que é que eu faço? Portanto, já sabemos que se porventura ele estiver com febre, dê-lhe o Benuron, isto pode ser durante aquele dia, pode passar, e então não precisa estar a deslocar-se ao consultório. Ou outro tipo de sintomatologia que às vezes basta nós aprendermos aquilo que o médico nos vai partilhar e que ele sugere que nós possamos aprender para que, se isso acontecer em casa, nós possamos fazer isso. Ora, se ele tiver um tipo de problema, se calhar mais grave, eu não vou tomar a iniciativa de fazer isso. Não, aí já procuro naturalmente um médico especialista para me ajudar com aquilo que o meu filho possa estar a passar. Relativamente à parte escolar, eu diria que é a mesma coisa. Ou seja, se o meu filho vai iniciar um novo ano letivo, então eu posso perfeitamente ajudá-lo naquilo que é a definição de objetivos, no delinear do plano e ao longo do ano letivo ir dando a ajuda, o apoio e o contributo para que ele possa chegar aos objetivos que definiu. Não é nada de extraordinário, são coisas simples que eu posso aprender e que normalmente quando os pais aprendem até aplicam naquilo que tem a ver com a sua vida pessoal e profissional. Outra coisa é ele estar com uma dificuldade porque vai para o teste e fica com um medo terrível que vai ter uma branca, ou que não vai conseguir fazer o teste, ou que não vai controlar o tempo, ou tem muita ansiedade. Ok, então aí faz sentido, provavelmente, procurar um especialista que possa ajudar a lidar com essa situação de forma rápida e efetiva. Ou seja, o que é importante? É que o especialista é aquele que pode ajudar e alavancar os resultados do teu filho. No ponto de vista escolar, eu digo que tu podes ser o especialista porque tu podes aprender e levar algumas coisas que ao longo dos dias e do ano letivo possas
partilhar com o teu filho e ir ajudando, do que propriamente estares a contratar ou a pedir uma sessão, uma consulta com um especialista para fazer isso. Quando tu podes fazer, porque não é nada de extraordinário. Então, eu lembro que uma vez eu tive um pai, era um casal que veio ter comigo e na altura eles tinham um filho, na altura com 16 anos, e que estavam com alguma dificuldade em lidar ou gerir com o comportamento dele. Ao ponto que partilhava a mãe que numa situação até recente estavam na praia e a mãe tinha arrumado as coisas do filho, aliás, como outras coisas. O filho chega ao pé da mãe, perguntando onde é que está a minha mochila, que precisava tirar algumas coisas, e no encontro disse, filho, eu guardei-te ali a mochila naquele sítio. E ela diz para ela, pô, também é sempre a mesma, és parva, pá, porquê é que te mandam mexer nas minhas coisas? Ou seja, fê-lo com um tom agressivo em frente a outros familiares. Ou seja, com 16 anos, com um tom agressivo e mal educado à frente de outros familiares para com a mãe, já é um indicador de que este comportamento não é de agora. Portanto, e de facto não era. Venha tomando proporções cada vez maiores. Ou seja, neste tipo de situação, nós se começássemos lá atrás, o especialista teria feito todo sentido. E os pais podiam já ter aprendido, nestas situações, a lidar com a situação de dizer não, de se tiver algum comportamento inapropriado, como atuar. Ou seja, se os pais tivessem aprendido isso, não teriam deixado de chegar a este ponto de já ser mais agressivo, e com 16 anos, na adolescência, pode às vezes partir para uma agressividade ainda mais intensa. Ou seja, aqui claro que obviamente já vai precisar da ajuda de um especialista para ajudar a gerir esta situação com o filho, havendo ainda ascendente dentro de casa. Mas se o pai ou a mãe tivessem percebido a importância de também ser o especialista e fazer parte do processo e começasse antes, 10 anos antes, 5 anos antes, a fazer este trabalho em casa, que não ocupa tempo, é rápido e gera resultados, não precisávamos de chegar a este ponto e ter que procurar um especialista. Portanto, por isso é que eu digo sempre, quando eu trabalho com jovens, nomeadamente a parte escolar, eu digo sempre aos pais, eu gostava que vocês fizessem parte do processo, que aprendessem comigo, que tivessem uma sessão apenas comigo, para eu vos dar aqui algumas dicas, estratégias de como vão atuar em função da situação específica que o filho me trouxe. Para quê? Para que eles façam parte do processo. Porquê? Porque estão todos os dias com eles. Eu poderei estar uma vez ou outra. Mas se eu tiver todos os dias e em 5 minutos poder fazer a diferença, é muito melhor do que esperar 2 semanas para estar 1 hora com outra pessoa. Eu digo que é muito mais rentável, é muito mais eficaz e estamos em família, que faz toda a diferença. E agora pensei assim, se o pai e a mãe aprenderem algumas ferramentas que lhes permitam ajudar o filho, vamos falar aqui no contexto escolar, grandes benefícios assim de caras. Olha, podem atuar mais rápido. Portanto, em vez de esperarem não sei quantos dias para poder ir ter com o especialista, eu posso, nesse mesmo dia, por exemplo, ajudar. Se o meu filho está aborrecido porque o teste não correu bem, e eu sei o que dizer para o ajudar a estar mais motivado para o próximo teste. Por exemplo, e não é nada, basta 5 minutos. 5 minutos. Não é nada de extraordinário. Por exemplo, pelo facto de serem os pais fazerem parte deste processo ativo de contribuir para o resultado escolar dos filhos, porque estamos a falar no contexto escolar, e porque fazem parte do processo e então são especialistas na educação escolar, porque interagem mais vezes com os filhos, fortalecem as relações entre ambos. Principalmente a relação de confiança, que eu digo sempre que é muito importante. Mas porquê? Porque os pais estão presentes e são facilitadores na evolução, no crescimento e nos resultados que os vão alcançar no futuro. Faz todo sentido. Portanto, é mais rápido a atuar, fortalece o relacionamento entre ambos. E uma terceira que eu acho que é muito importante, não diria que é nos dias de hoje, mas sempre, que é fica muito mais barato. Portanto, em vez de ir várias vezes ao longo do ano, pode ir 1 ou 2 ou 3. E eu faço todo o resto do processo. Tenho alguma dúvida, falo com o especialista. Também não são 5 ou 10 minutos que vos vão cobrar. E, portanto, se eu puder assumir esse processo, saber o como fazer, sem que isso ocupe tempo, porque eu já passo esse tempo com o meu filho, vai facilitar e muito
os resultados que o teu filho ou a tua filha pode obter no final do período, ou do semestre, ou do ano letivo. Porquê? Porque tu sabes. E o que é engraçado é que os pais depois aproveitam isso para seu benefício próprio, para as suas próprias atividades profissionais e colocam em prática, o que faz todo sentido. Não sei o que é que parece e o que é que estás a pensar sobre esta forma de trabalhar, vendo que os pais fazem parte do processo e devem ser também especialistas. Não tem que saber tudo, mas o suficiente para não deixar a um ponto em que eu vou ter mesmo que pedir ajuda. Porque não é necessário. Se eu for trabalhando ao longo dos anos com as ferramentas que possam ir aprendendo. Eu lembro que foi para aí o ano passado, eu tive um contacto de uma pessoa amiga que me pediu ajuda por causa da filha, tem, não sei se era 5 ou 6 anos, e gostava que eu pudesse ajudar a filha porque ela tem aqui alguma falta de iniciativa, baixa autoconfiança, se pudesse ajudar a filha com alguma estratégia porque eles não sabiam. E eu disse-lhes, eu posso de facto ajudar a vossa filha, claro que sim, mas não serei eu a ajudá-la, serão vocês. Então eu quero é fazer ação com vocês e em função do que me disserem, eu vou-vos dar as estratégias para vocês trabalharem com a vossa filha. Porque reparem, eu vou lá 1 ou 2 vezes, são 2 momentos. Mas vocês estão todos os dias em diferentes situações onde podem aplicar estratégias para valorizar esses pontos que me abordaram. Já viram a diferença? E não tens que ter uma licenciatura para fazer isto. Não é nada do outro mundo. Basta querer aprender. Então, tive a sessão com estes pais, expliquei o que iam fazer e colocaram em prática. Passado algum tempo eu ligo, então como é que está a correr? Qual tem sentido que será, qual tem sido a evolução da vossa filha? Eu disse, Nelson, por acaso está a correr muito bem. Noto já uma diferença bem grande naquilo que era a postura, por exemplo, nesta situação. Ela era capaz de estar a pedir ajuda para fazer a maior parte das coisas e eu ajudei a mudar esta forma de estar da filha para ela ter a iniciativa de tomar decisões, de agir e ser valorizada por isso. E dizia-me ele que ela agora já começa a perguntar-se o que pode fazer, a dar ideias daquilo que pode vir a fazer, ou seja, a começar a mudar o seu comportamento em face daquilo que era, se calhar, baixa iniciativa. O que é baixa iniciativa? É normalmente os pais dizem o que é que ela vai fazer ou o que é que ela precisa fazer no dia a dia. Então mudas um bocadinho a tua forma de abordar esta situação, que é, passas a perguntar o que é que tu achas que podemos fazer. Nesta situação, quem é que pode ir falar com a pessoa? O que é que poderíamos comprar? Neste fim de semana, onde é que tu achas que podíamos ir? Ou seja, damos a responsabilidade para que a nossa filha, neste caso, pudesse decidir. E porque decide, nós depois valorizamos e elogiamos a sua atitude, a sua escolha, a forma como esteve naquela situação, o que aumenta a sua autoconfiança. E repare, eu podia trabalhar com ela 1 ou 2 sessões, mas ia ter que precisar muitas mais para fazer isto. Os pais que estão lá todos os dias podem fazer isto todos os dias e não foi preciso fazer uma licenciatura. Basta dar algumas estratégias, aplicarem, alguma dúvida, falam comigo, ajustamos e volta a aplicar. Então o pai e a mãe passam a ser especialista na educação escolar do filho ou da filha. E para mim faz todo sentido que assim seja. Agora, muitas vezes os pais dizem-me assim, Nelson, tens razão, é verdade, mas olha, o meu marido ou a minha esposa não colabora, não está muito interessado em vir para me ajudar, olha, está com a cabeça noutros sítios, e estou eu sozinha a tentar resolver isto. E eu compreendo, muitas vezes acontece isso. Ter pais, seja o pai ou a mãe, normalmente é mais a mãe, que vem e o pai não está tão presente ou não está muito interessado, entre aspas. E eu compreendo que às vezes a vontade do pai ou da mãe de querer mudar é muito grande e às vezes não está em sintonia com o outro par. E aquilo que eu digo é, independentemente da vontade, do interesse da outra pessoa, você faça aquilo que está ao seu alcance e o que está certo. Faça a sua parte. Então, poderemos ter menor probabilidade de êxito, mas a menor probabilidade de êxito é sempre maior do que não fazer nada. Faz sentido? Portanto, se eu fizer algumas coisas e contribuir para algumas mudanças, é melhor do que não fazer nada. Independentemente de ter o apoio ou não
da minha cara metade. Faz sentido? Então, de qualquer forma, mesmo não tendo o apoio, procura aprender e procura colocar em prática, mesmo que em casa não estejamos em sintonia em termos de liderança. Mas é melhor fazer algo do que nada fazer e resignar, pronto, porque o meu marido, a minha esposa também não quer saber. Não. Apesar disso, tu vais fazer a tua parte, porque daqui a vários anos, tu poderás dizer, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. E o teu filho ou a tua filha, se pensar e refletir muito bem no futuro, vai perceber, a minha mãe fez o que estava certo, o meu pai fez o que estava certo. Isso é o mais importante. E às vezes também tem outros pais que dizem, Nelson, mas eu já fiz tudo, já experimentei tudo, não resulta. E é interessante que eu, há uns tempos estava a falar com os pais e eu estava a explicar para ajudar uma das filhas em termos de comportamento e naquilo que tem a ver com a escola, que era uma coisa que se ligava à outra, e que dizia, Nelson, eu já experimentámos tudo, então eu vou-lhe explicar como é que vai fazer. Vai fazer nesta situação. E estava-lhe a explicar e o pai dizia, não, mas nós já fizemos isso tudo. E eu, com muita paciência, pergunto, então diga-me exatamente como é que fez. E a pessoa teve-me a explicar. Olha, o que eu lhe disse é que você tem que fazer assim, assim e desta forma. Pois, nós já fizemos isso, não fizemos, foi só essa parte final, pronto, mas já fizemos outro. Pronto, mas então, vamos lá, voltar atrás. Vocês não fizeram tudo. Fizeram muitas coisas, algumas coisas. Mas exatamente como eu expliquei, fizeram. Quer dizer, exatamente não. Então não digam que já fizeram. Porque reparem o que é que acontece. Quando eu tenho um pai ou uma mãe que me diz eu já fiz tudo, o que ele me está a dizer, por entre linhas, mesmo não tendo consciência disto, é tudo o que me possas dizer não me interessa. Tudo o que possas dizer não me interessa. Porque se eu já fiz tudo, tudo é tudo. Tudo, na minha mente, se eu já fiz tudo, não há nada que venha de fora que me possa ajudar a resolver esta situação. Então, primeiramente, vais ter que alterar esta crença limitadora que tens. Que eu diria quase que é impossível tu teres feito tudo. Que há sempre qualquer coisa de diferente, ou melhor que possas fazer. E quando os pais me dizem que eu já fiz tudo, já estou a ver que antes de ajudar vou ter que alterar esta afirmação, que é uma crença. E tenho que perguntar novamente, mas então vamos lá outra vez. Você fez tudo mesmo? Bem, não é tudo não. Ah, ok, então há espaço para melhorias, correto? Sim. Ok, então aí vamos lá. Então, se tu conheces pais que dizem que já fizeram tudo, vai ser muito difícil ajudar. Tu já fez tudo. Agora se vamos perceber, será que tu fizeste tudo? Será que não há nada de diferente que possas aprender? Então, se houver, então é possível, e como neste caso, deste casal, que é engraçado, eu expliquei como é que vão fazer. E sabem uma coisa? Começou a mudar o comportamento da filha. E porquê que mudou? Esta é daquelas... É aquela moral da história que fica para sempre. Porquê que a filha começou a mudar o comportamento? Porque os pais mudaram. O seu próprio comportamento em relação a elas, na forma como interagiam naquela situação. Que espetacular. Tudo muda à tua volta quando tu mudares. Esse é o grande princípio. Então, não digas que já fizeste tudo. Há sempre qualquer coisa que podes fazer de diferente ou melhor. E muitas vezes é isso que acontece, que eu procuro ajudar os pais a perceberem que há mais qualquer coisa para fazer. Outra é, Nelson, mas eu já comprei muitos livros, já fiz muitos cursos, pá, mas nada resulta. Eu gostava de ser, mas não consigo. E eu tenho que ter paciência. Então, já o que é que fez? Pois, quer dizer, eu bem que compro, mas depois às vezes não leio tudo, não vai até ao fim, não vejo os cursos até ao fim. E mesmo assim, quando dizem que já fizeram e que já viram os cursos e já leram os livros, e eu pergunto, até exatamente, diga-me uma situação que quero mudar. E a pessoa diz, eu queria mudar, por exemplo, olha, o comportamento das minhas filhas ou dos meus filhos naquilo que tem a ver com a arrumação dos quartos. E eu pergunto, ok, muito bem, então o que eu gostava que fosse a realidade? Eu gostava que os meus filhos, por exemplo, quando se levantassem antes de ir para a escola, que pudessem fazer a cama. Então, em vez de ser você a dizer, pergunto, filhos, filhas, olha, há uma coisa que a mim me incomoda, não tem a ver com vocês, me incomoda. Eu gostava sempre, quando sair de casa, de ver as coisas arrumadas. É uma coisa que me incomoda. E eu gostava de vos perguntar como é que nós podíamos fazer, e até vocês podiam fazer,
para ter o vosso quarto organizado, a vossa cama feita, para que quando saíssemos de casa tudo estivesse organizado. Como é que vocês poderiam fazer? E perguntas, dás a responsabilidade deles decidirem como é que querem fazer. E em função do que disserem, tu validas repetindo, ok, então vocês já vão levantar-se, tomam um pequeno almoço e depois antes de sair vão fazer a cama. É isso? Muito bem. Espetacular, filhos. Eu sabia que podia contar convosco. Até porque quando eu olho para vocês, sinto que vocês estão a crescer a olhos vistos. Cada vez mais crescidos, com mais maturidade, com maior responsabilidade. Fantástico. E termino com um momento mais intenso. Um abraço, um beijo. Algo que marque. Porque estou a ligar um elogio a um assumir de compromisso por uma coisa que eu gostava que eles fizessem. Então, essa pessoa faz apenas uma mudança. Porque às vezes os pais querem fazer todas as mudanças, querem mudar tudo. Não, uma de cada vez. Oh, nossa, mas eu tenho vários... Calma. Se não mudaste todas, com todos os livros e os cursos que aprendeste, vamos focar apenas numa situação. Quando essa estiver, passamos para outra situação. Quando essa estiver, passamos para outra situação. E tu aprendendo a fazer isso, vais perceber à segunda ou à terceira como é que vais fazer para as outras. Porque tu tornaste um especialista na educação e na educação escolar do teu filho ou da tua filha. Não é nada do outro mundo. Portanto, se tu já fizeste muitos cursos e leste muitos livros e não estás a ter resultados, foca-te apenas numa situação. Delinea uma estratégia. Na minha opinião, vamos ser democráticos. Eu sei o que quero, que fosse a mudança, mas pergunto aos meus filhos como é que nós podemos mudar este comportamento de maneira que, pelo menos da minha parte, eu possa me sentir mais tranquila. E escutam aquilo que são as sugestões, porque às vezes a perspectiva da realidade dos vossos filhos tem muita importância. E nós, muitas vezes, queremos impor a nossa perspectiva. E, na minha opinião, deve ser um equilíbrio. Faz sentido? O que é que vos parece? Comentem aí no chat, deixem a vossa opinião. E eu terei todo o gosto de ler, comentar e, se for necessário, até sugerir estratégias para vocês. Então, como é que nós então podemos aplicar o ser especialista em casa, especialista na educação escolar? Portanto, o jeito errado, eu gosto sempre de dar este oposto. O jeito errado é procurar um profissional. Porquê? Porque vamos imaginar naquilo que tem a ver com o percurso escolar do vosso filho. Imagina que passou o primeiro período. E no primeiro período, cheguei ao final e percebi que ele já tem negativas. Então, em vez de eu ser o especialista e, no dia-a-dia, estando atento e sabendo dar o feedback, apoiar, incentivá-lo e motivá-lo, deixei andar e depois, de repente, chegou ao final do período ou do semestre e tem ali umas quantas negativas. Ou cheguei ao final e tenho a diretora de turmas em que ele se está a comportar de forma inapropriada. Ou seja, deixar andar a ver se a coisa corre bem. Ou, pior, não só as coisas não estão a correr bem, como eu ainda critico o meu filho ou a minha filha, dizer que és um inútil, és sempre a mesma coisa, não percebes nada de matemática, mas é que para isso, pá. É exatamente como o teu pai, também não dava uma para a caixa matemática. É uma vergonha. É deitar abaixo completamente o filho. Ou culpar a esposa ou o marido porque não estiveste atento, porque não falaste com o teu filho. Portanto, deixam passar, culpam e criticam, e então depois é que vão chamar o profissional. Quando muita da moça já está feita. Então, se eu puder começar a fazer logo de início, e estando atento, vou evitar todas estas situações que podem acontecer e que só prejudicam o rendimento escolar dos vossos filhos e principalmente a autoestima e a autoconfiança deles. Claramente. Então, qual é o jeito certo? É, pai e mãe, assumir 100% da responsabilidade daquilo que acontece. 100%. Os vossos filhos tiram negativas e eu tenho que assumir 100% da responsabilidade por isso que aconteceu. Não estou a dizer que és tu o responsável, mas tu tens que assumir os teus 100% da responsabilidade. E como é que nós fazemos isso? Né? Às vezes perguntam, como é que eu posso fazer isto? E isto é o que eu digo que é ser especialista em casa. Assumir 100% da responsabilidade é assumir 100% da responsabilidade por tudo aquilo que fiz, por exemplo, ao longo desse primeiro período. Nossa, mas eu não fiz grande coisa, eu apenas validei que ele estava a portar-se bem lá na escola, depois só no final do ano letivo, do primeiro período é que eu reparei que ele teve negativas. Ok, então assumi 100% da responsabilidade por aquilo que fizeste. E depois vais assumir 100% da responsabilidade
por aquilo que não fizeste e podias ter feito. E agora pensa lá, o que é que tu não fizeste e podias ter feito? Bem, olhando para trás, se calhar podia ir acompanhando semanalmente como é que estava a correr o estudo, provavelmente vendo como é que estavam a ouvir os resultados dos testes, provavelmente ajudando a incentivá-lo mais, perceber se precisava de alguma ajuda ou de alguma explicação extra, conversando com ele para perceber se está a passar alguma coisa, se está a passar de alguma coisa. Ok, então, estás a refletir sobre aquilo que não fizeste e podias ter feito. Interessante, ou seja, estás já a delinear ideias para que no próximo período já possas mudar a tua atitude e a tua postura e o teu comportamento. Lembra-te, quando tu mudas, tudo à tua volta muda. Se tu não mudas, dificilmente as coisas vão mudar. Faz sentido. Então, assumir 100% da responsabilidade é assumir por tudo aquilo que fiz, por tudo aquilo que não fiz, perdão, por tudo aquilo que não fiz e podia ter feito, e assumir responsabilidade a 100% pela forma como eu vou reagir agora ao que aconteceu. Tirou negativas. Está feito, eu não posso mudar. Agora, próximo período. O que é que eu faria? Qual é o teu objetivo para o próximo período? Quanto é que queres tirar a cada disciplina? O que é que vais fazer para lá chegar? Em função do que aconteceu no período passado, o que é que podes fazer diferente ou melhor que te vai ajudar a ter resultados diferentes e melhores? Estão a ver a ideia? Vocês não têm que dizer, só têm que perguntar para ajudar a refletir, a chegar às soluções e a comprometer-se para fazer. Porque é delinear estratégias, aplicá-las e, na prática, desempenhá-las, é que a minha crença, a minha competência vai melhorar, ou a percepção da competência vai melhorar, porque eu estou a trabalhar no sentido do objetivo que eu delineei, eu, filho. Em função de tudo o que aconteceu, eu vou aprender com isso. Vou tornar-me mais, não vou dizer inteligente, mas mais sábio, o que vai melhorar e aumentar a minha percepção de competência e de capacidade de melhoria, porque eu sei que há coisas que melhoraram, há coisas que não correram tão bem. Então eu posso sempre melhorar. Então, na prática, o pai ou a mãe assumir sempre 100% da responsabilidade por aquilo que fez, por aquilo que não fez e podia ter feito, e agora pela forma como eu vou reagir ao que aconteceu, que vai ser muito importante, que vais aproveitar da reflexão do que tu não fizeste e do que tu fizeste, para que num período a seguir possas fazer melhor e diferente. E assim ajudares o teu filho ou a tua filha a melhorar os resultados escolares em casa. Para quê? Para que de forma mais rápida, fortalecendo as relações com o teu filho e ficando mais barato, possas apenas precisar da ajuda do especialista uma ou outra vez ao longo de um ano letivo. Se tanto. Porquê? Porque tu aprendeste também, fazendo parte do processo, a contribuir para o sucesso escolar do teu filho ou da tua filha. Faz sentido? O que é que vos parece? Coloquem aí no chat, comentem, digam de vossa justiça o que é que vos parece, porque para mim faz todo sentido e é um dos pilares do método do programa Aluno Nota 5 que eu tenho, que é o acompanhamento que os pais fazem, fazendo parte do processo de transformação do aluno, do filho, em aluno Nota 5. Porque é possível. Porque eu já vi isso acontecer com vários alunos e filhos de clientes meus. Porque é possível. Mas tu também deves fazer parte do processo. Oh Nelson, mas se eu não fizer parte do processo, ele pode tirar boas notas e chegar ao 5? Claro que pode. Mas se tu fizeres parte do processo, aumentas imenso a probabilidade de lá chegar. Porque ele também sente esse apoio, porque numa caminhada para um objetivo que é exigente, vai haver momentos em que eu vou ter altos e baixos. É importante que os pais possam estar nos momentos altos, espetacular festejar, e nos momentos em que está em baixo, em que as coisas não correram bem, para saber como incentivá-lo e facilitar a sua saída daquele momento, aprendendo a lidar com o fracasso e a gerir o sucesso, que isso é o que faz sentido. Espero que tenham gostado desta aula e perceber a importância que é o especialista na educação escolar, também e principalmente ser o pai ou a mãe, ou ambos, e perceberem que o especialista cá fora que tu podes contratar e pedir ajuda é muito importante. Mas se tu fizeres a tua parte em casa, apenas poderás precisar para limar algumas arestas que sejam necessárias com o especialista. E não tanto à primeira dúvida, à primeira
questão, vou atirar logo para alguém que me vai ajudar a resolver o problema. Quando tu podes fazer isso faseadamente, pouco tempo, forma rápida e aproximando pai e filho cada vez mais numa relação muito mais forte. Próxima aula, vamos falar sobre um tema que eu acho que vais adorar, que é a comparação entre irmãos. Será que devemos? Será que não devemos? O que é que isso pode causar? Que dificuldades pode tornar a um ou ao outro naquilo que são os resultados escolares? Se ficaste curioso, convido-te. Na próxima terça-feira, pelas 18 horas, temos nova aula do nosso programa Educação Escolar e espero claramente receber-te comigo novamente para que possamos continuar a aprender e a tornar-nos especialistas na educação escolar dos nossos filhos. Se não for antes, vemo-nos na próxima terça-feira pelas 18. Até breve.